Saudações, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática. Vou falar um pouquinho hoje sobre radiciação. Vocês já têm o conceito do que é uma radiciação, tá? Um linguajar bem comum. Geralmente as pessoas acham que radiciação é somente raiz quadrada, mas não é. Tem raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, tá? Então, primeiramente, eu vou dar uma recapitulada nessas duas questões aqui, e aí depois a gente parte para falar da raiz cúbica, tá bom? Então, vamos lá. Conhecendo a medida do lado do quadrado, podemos determinar sua área. Isso aqui é uma fórmula, digamos assim, para calcular a área do quadrado. A representa a área e L representa o lado do quadrado. Então, eu tenho um quadrado de lado 4 centímetros. Então, para calcular a área do quadrado aqui, faremos o seguinte. Iremos substituir a letra L por 4. Então, fica 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, a área é igual a 16 centímetros quadrados. Conhecendo a área do quadrado, agora nós temos um quadrado de área 25 centímetros quadrados. Podemos determinar a medida do lado, ou seja, eu quero saber quanto mede o lado do quadrado. Aí a gente começa a falar um pouquinho da operação inversa, né? A gente acha que somente existem 4 operações matemáticas, mas na verdade não é isso. Existem 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Aqui nós estamos trabalhando com outras 2 operações: a potenciação e aqui no caso a radiciação, que é o tópico que nós estamos discutindo. Então aqui, ó, o A é área, certo? Eu tenho uma área de 25 centímetros quadrados. Então, no lugar da letra A, eu vou substituir por 25. Eu quero saber o lado do quadrado, que está sendo representado pela letra L. Então, L ao quadrado. Bom, aqui nós temos uma equação, certo? Eu vou fazer de uma maneira aqui, e aí depois, quando a gente for conversar um pouquinho sobre a equação do segundo grau, a gente vai voltar um pouco nesse assunto, tá? Uma equação, ela diz o seguinte, que eu posso mexer em ambos os membros da equação. Por exemplo, se eu acrescentar aqui no segundo membro o número 1, eu devo acrescentar no primeiro membro o número 1 também, tá? Então, vamos pensar o seguinte. A operação inversa da potenciação é radiciação. Como o expoente é 2, a gente lê L ao quadrado. Então, o inverso é raiz quadrada. Então, eu vou acrescentar a raiz quadrada em ambos os membros. Então, fica a raiz quadrada de 25 igual a raiz quadrada de L ao quadrado. Feito isso, quando eu tenho operações inversas de mesma dimensão, eu posso simplificar. Opa, a caneta não funcionou. Simplifiquei a raiz quadrada com o expoente 2. Me restou somente a letra L. Como é uma igualdade, não importa se eu trocar o primeiro membro para o segundo ou o segundo membro para o primeiro. Então, vou escrever assim, ó. L igual a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é 5 ou menos 5, certo? Porém, nós estamos falando do lado de um quadrado, em centímetros. Então, eu não vou usar o valor negativo, né? A gente não trabalha com valores negativos quando se fala
de lado de quadrado, lado de retângulo. Então esse valor aqui eu não uso, eu vou usar somente o valor positivo. Toda vez que eu calcular a área de alguma coisa, na hora que você for extrair a raiz quadrada, já menospreze o valor negativo, ele não será usado. Então a nossa resposta aqui, ó, é L igual 5 centímetros. Certo? Bom, eu fiz aqui mostrando a operação inversa. Só que na verdade, a gente já pode fazer direto. Ó. O expoente 2, tá? O expoente 2 aqui, ó, ele troca de membro. Quando ele troca de membro, tu pensa na operação inversa. O inverso da potência de índice 2 é a raiz quadrada. Beleza? Aí tu resolve a raiz quadrada, que dá 5, tá? Bom, agora falando um pouquinho aqui, deixa eu ajeitar o vídeo, agora sim. O volume de um cubo de aresta 2 centímetros. O cubo é essa figura espacial formada por 6 faces quadradas, tá? Aresta, como já vimos em aula, é este segmento, tá? E o vértice são essas bolinhas que eu coloquei aqui. Bom, como o cubo ele tem largura, altura e comprimento de medidas iguais, então para calcular o volume dele, a gente pode pensar assim: volume é igual, a letra A representa a aresta, estou dizendo que é 2 centímetros. Nós substituímos o A por 2. E aí resolvemos. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então o volume é 8. Colocamos a unidade de medida centímetros ao cubo. Certo? Só que nós também podemos fazer o inverso. Olha aqui, ó. Se um cubo tem volume 27 centímetros cúbicos, podemos determinar a medida de sua aresta. Agora aqui é o contrário. Vamos voltar no anterior. Foi dado um cubo, a aresta 2 centímetros, calculamos o volume, que deu 8. Agora aqui, ó, eu não fiz o desenho do cubo, tá? Agora aqui eu tenho um volume de 27 centímetros cúbicos e eu quero calcular a aresta, ou seja, a letra A. A fórmula é a mesma, observe. Só que no lugar do V, eu vou colocar 27. Então fica 27 igual a elevado a 3. Esse expoente 3, eu posso pensar agora na operação inversa, tá? Eu não vou fazer assim, ó. Na prática, na verdade, a gente utiliza em matemática o que nós chamamos de abuso de linguagem. Abuso de linguagem é quando a gente fala assim, ó, o expoente 3, ele vai trocar de membro, operação inversa, ele vira raiz cúbica, certo? Sem fazer essa passagem aqui, ó. Então o que vai acontecer, ó? Vou isolar a letra A, copiar o 27, observe que aqui, ó, o A está no segundo membro, o 27 no primeiro. É igualdade, não é? Então igualdade tanto faz. Eu escrevi o A no primeiro e o 27 no segundo. E o expoente 3, ele passa para o outro membro em forma de raiz cúbica, beleza? E aí, qual que é a raiz cúbica de 27? Você tem que pensar qual número elevado a 3 que dá 27. Se você não lembra, tu pode fazer isso aqui, ó. Fazer um rascunho, ó. Pego 27, raiz cúbica, o índice é 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, 3 vezes o número 3. Então significa que 3 ao cubo é 27, tá? Então a raiz cúbica de 27 é 3, aresta de 3 centímetros, beleza? Recapitulando, rapidinho.
quando a gente fala de radiciação, nós não temos somente raiz quadrada, tem a raiz cúbica, que é o que eu mostrei aqui, tá? Tem a raiz quarta, é quando o índice for 4. Arrumar um espacinho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, raiz quarta de x. Raiz quinta de x, certo? Raiz sexta, raiz sétima e assim sucessivamente, tá bom? Estudem essa parte porque nós vamos falar um pouquinho sobre números irracionais e aí, consequentemente, para falarmos de números reais, fechando esse ciclo aí de conjuntos numéricos, pelo menos até o terceiro ano do ensino médio, tá bom? Bons estudos!